Quero cumprimentar a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o irmão José Augusto. Eu estou hoje entrevistando aqui, tendo a honra de entrevistar um jovem esmerado na palavra do Senhor, esforçado, que tem sempre buscado se entregar de corpo, alma e espírito à presença de Deus. E ele hoje irá contar um pouco do que se sucedeu para que ele estivesse na presença de Deus. Eu quero que você, jovem, que está ouvindo essa mensagem em qualquer parte do mundo, seja impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que a partir de hoje a sua vida possa mudar, e que você possa ter uma visão modificada pelo Espírito Santo, edificada pela palavra de Deus. Fique até o final dessa mensagem e eu tenho a certeza absoluta que Deus irá falar fortemente no seu coração e que muitas coisas que estavam ocultas serão reveladas para você. Eu quero aqui estar passando para ele. Eu estou falando do jovem David Lucas. A paz do Senhor, irmão David, e a partir de agora eu quero que você deixe o Espírito Santo te usar e que você venha falar aquilo que Deus colocara dentro do seu coração para as pessoas do mundo inteiro que está sintonizado nesse instante. A paz do Senhor, irmão Zé Augusto, a paz do Senhor, meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Quero deixar aqui algumas palavras em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 14 da sua Bíblia, que diz assim: como os filhos obedientes, não vos conformado com as corrupções que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, amados irmãos, aqui eu quero deixar algumas palavras aqui a respeito do que eu entendi sobre essa palavra. Aqui, irmão Pedro, apóstolo de Jesus, escreve para os estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadôncia, Ásia e Bitina, para que agora, como os filhos de Deus, uma vez que aceitamos a Jesus Cristo e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, para sermos obedientes, para não desprezar os seus ensinamentos. Também Pedro diz nessa sua carta que éramos ignorantes, andávamos em corrupciências, nos desejos carnais, na soberba, no orgulho. Mas a Bíblia diz em Atos 17, no versículo 30, aleluia: mas Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas hoje somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que hoje somos conhecedores da verdade. É por isso que Pedro diz para sermos filhos obedientes, andando na palavra de Deus, aleluias. Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, irmão, não adianta tentar fugir ou se esconder. Deus quer que nós se arrependemos de nossos pecados, aleluia. Muitas vezes tentamos viver como se nós soubéssemos o que é melhor para nós. Aí é que está o problema. Somos incapazes de viver sem a orientação, sem a ajuda de Deus. É por isso que muitos de nós, para chegarmos ao arrependimento, para compreendermos o que Deus quer, para compreender que nós não nascemos para ser escravos de Satanás, do mundo e tudo que nele há, passamos por uma dificuldade aterrorizante. Muitos chegam a quase morte, outros até passou pela morte, mas por algum período, algum instante da sua vida. No meu caso, David Lucas, eu passei por um sofrimento desesperador, que todas as vezes que eu lembro, eu agradeço a Deus por ter me guardado, ter me livrado. Eu me encontrava sem esperança alguma, irmãos. Cheguei a ser levado em um hospício em São Paulo por causa de drogas, do pecado, em que o diabo falará comigo para que eu mesmo viesse a tirar a minha própria vida, porque não tinha mais esperança para mim. Mas naquele hospital, naquele mesmo dia, algo entra em cena. Deus, pela sua misericórdia, manda um anjo para me salvar. E então fui para casa depois daquele dia. Foi onde eu aceitei a Jesus Cristo, pedi perdão dos meus pecados, e tudo começou a se esclarecer. Os crentes, irmãos, os crentes de Jesus que nunca nem sequer me viu antes, irmãos, olhava para mim e começava a falar comigo que o diabo queria me matar, que já tinha até cavado a minha cova. Na escola, chegou uma amiga que estudava comigo, ela era crente, e começou a falar que a intenção do maligno era me deixar louco,
me deixar louco. Ele não estava feliz comigo. Então, irmão, sem esperança. Mas antes disso, irmão, antes que acontecesse isso, cheguei a um psiquiatra que passou muitos tipos de remédios controlados para que eu tomasse. Aí então, irmão, naquele hospital, eu até cheguei a duvidar que tinha um Deus, irmão, no céu. Mas aí as pessoas que eu nunca vi na minha vida passando na rua falavam comigo como se fosse, irmão, um anjo de Deus. Eu vi os seus olhos se transformando em uma brilhosa glória. E eles falavam de Jesus, mas as dádivas, as propostas deste mundo, falou mais alto, irmão. Voltei para uma vida de pecado, depois de Deus ter falado tanto comigo, o tanto que Ele me amava, irmão, que tinha planos na minha vida, mas eu escolhi não seguir mais aquele que havia morrido pelos meus pecados. Fui somente 2 semanas na igreja, continuei tomando remédio, chegando em Colorado, irmãos, aparentemente estava tudo normal, andava sorrindo, bebendo, se prostituindo, vivia de aparência. No interior da alma, eu estava infeliz. Mas logo chegou um tempo que tudo que eu ia fazer não dava certo. Eu ia beber, não dava certo. Eu ia fumar, não dava certo. Ia me prostituir, algo sobrenatural acontecia. Era a mão de Deus na minha vida, irmãos. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão no mundo são cegos espirituais. Não enxergava que Deus não queria que eu fosse assim. Eu não enxergava que Deus não queria que eu fosse assim. Ele tinha algo melhor para mim. A Bíblia diz que quem largar tudo por amor de Deus receberá 100 vezes mais nessa vida e na outra vida eterna. Logo passando alguns dias eu fiquei muito ruim, irmãos. E novamente a depressão, a angústia na alma encontrou morada em mim. Mais uma vez me encontrava sem esperança alguma. Eu estava a ponto de dar cabo à minha própria vida. Foi quando eu saí da casa da minha tia e atravessei a rua e me deparei com a igreja Assembleia de Deus na cidade de Colorado do Oeste, na responsabilidade do pastor Dário, pois Deus havia falado profundamente comigo na cidade de São Paulo, naquela mesma igreja. Quando eu fui visitar uma igreja Assembleia de Deus naquela cidade de Limeira, mas o inimigo tentou de todo jeito que eu não chegasse até a igreja aqui em Colorado. Ele acusava a minha mente falando que não tinha mais jeito, que não adiantava eu ir lá, mas eu fui, irmão. E para a honra e glória de Jesus, estou lá até hoje, porque naquele dia falou comigo mais uma vez, aleluia. Deus falou comigo naquele dia, irmão. Depois disso ainda ficando muito inseguro, irmão, mas agora com esperança, porque eu ouvi uma voz que me dava ânimo, me dava esperança, irmãos. Então mais uma vez fui em uma psiquiatra, agora na cidade de Cerejeiras, aqui em Rondônia. Cheguei lá, falei o que estava acontecendo, e mais uma vez eles queriam que eu acreditasse que não existe um Deus. Aí ele me deu outros tipos de remédios, falou que eu devia tomar, que eu não estava bem, que eu estava mal, teria que tomar de 2 anos ou até para sempre aqueles remédios, irmãos, aleluia. Eles disse para minha mãe que eu estava à beira de um suicídio, irmãos, mas para a vergonha de Satanás, aleluia, eu acreditei que existia um soberano que havia me dado a vida e fui liberto por Jesus na Assembleia de Deus em Colorado do Oeste, aleluia. E em nome de Jesus, com 1 mês e pouco, Deus falou comigo para que eu parasse de tomar remédios, aleluias. Mas eu, muito inseguro, continuei tomando, irmãos, e aqueles remédios era fazendo mal para mim, para a minha saúde. Eu não conseguia pensar, irmão, não tinha controle da minha mente. É como se ele estivesse fazendo um efeito contrário, como se ele estivesse dominando a minha mente. Mas Deus usou mais uma vez uma serva que disse para mim parar de tomar aqueles remédios, que eu não precisava. Já era a 2ª vez que Deus falava comigo de formas diferentes para eu parar de tomar os remédios, mas eu não parei, irmãos, até chegar um dia que eu parei de tomar, por decisão minha. Eu falei, eu não vou tomar mais esse remédio. Se Deus não quer que eu tome, eu não vou tomar. E 2 dias depois, irmão, eu estava melhor. Voltei então a ter controle sobre a minha mente. Eu conseguia pensar. Aí Deus mais uma vez falou comigo. E ele disse assim: tá vendo? Os remédios já estavam fazendo era mal para você, aleluia. Então, irmãos, depois dessas lutas, tem sido dias de bênçãos, vitórias na minha vida, na minha família. Eu falei com Deus: Senhor, quero ser o que o Senhor quer que eu seja. E hoje eu sei que Deus não quer, irmãos, que nós sejamos pecadores. Hoje eu sei que Deus quer que nós sejamos santos, irmãos.
Pedro diz no versículo 15, irmãos: mas como é santo aquele que te chamou, seja também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluias. Então, irmãos, quero deixar para você nesse encerramento, a você que está me ouvindo, aonde você estiver, oh aleluia, espera alguma palavra que já não se encontra em esperança alguma. A palavra do médico foi negativa, a palavra dos amigos foi negativa, mas eu venho te dizer que existe um Deus que ainda muda vidas, aleluia, que ainda cura. Eu não só apenas ouvi dizer que Ele cura, mas eu sou testemunha viva do poder desse Deus. A sua chance é agora entregar a sua vida a Deus, irmãos. Em Romanos, irmão, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim a palavra: visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, você deve crer com o coração e confessar com a boca. Confessar o quê? Os seus pecados a Ele, que Ele é o Salvador e que pode perdoar os seus pecados. E Deus pode entrar a partir de hoje te dando segurança nas noites frias da sua vida, no medo. Ele é o escudo. Nem macumba, nem feitiçaria, nem depressão e nem doença alguma neste mundo chegará à sua casa, porque o maior está na nossa vida. Aleluia, irmãos. E são somente essas minhas palavras, irmão. Espero que os irmãos entreguem sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos mudar. Amém? E fica apenas com este hino que falou comigo e com certeza falará aos vossos corações. Senti os meus pecados revi.